5 alternativas da humanidade, que é um trabalho de Kardec. Está em Obras Póstumas. A gente faz aqui uma análise sobre essas 5 alternativas. O materialismo, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo e o espiritismo. Então, essas 5 alternativas da humanidade é importante para ver o pensamento de Kardec. Não é o pensamento dos espíritos, não. É do próprio Kardec sobre essas doutrinas, né? A doutrina, como diz, panteísta, a doutrina panteísta, o materialismo, o deísmo, o dogmatismo e o espiritismo. Então, o materialismo, o panteísmo, essas monografias, eu tenho recomendado aqui a vocês que colecionem, que a gente não vai repetir. Além do mais, são estudos que vocês me permitam dizer, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, certo? Porque a maioria dos livros hoje em dia trata de assuntos ligados aos sentimentos, às emoções, e também com uma certa utopia, né? A paz interior, a paz íntima, a paz está dentro da gente e a gente não sabe, aquela história toda, né? A paz está dentro de mim. Muito bem. Mas o mundo está em paz e eu vivo no mundo. Que história é essa de a paz está em mim? Eu acho uma maluquice, uma imbecilidade. A paz está em mim. Não, a paz está na convivência social. Né? Se os homens não vivem bem, por quê? Porque ainda não têm condições de viverem bem. Que são maldosos, são perversos, né? São gananciosos. E aí por diante. Então nós somos assim, infelizmente. Agora, se a paz está dentro de mim, eu nunca vi, não sei. E as emoções, onde é que andam? Né? Então a gente tem que ter cuidado, analisar as coisas, né? E procurar não se deixar envolver. Aí é que está o perigo. Que é difícil a gente hoje não se envolver. Nós temos família, nós trabalhamos, nós temos aqui atividade no templo. Tá? Então tudo isso gera o quê? Conflito. O homem ainda não conseguiu viver em paz. Essa história de a paz está em mim, eu acho isso uma maluquice. A paz está em mim, não. Para que nós participemos do mundo, nós temos que viver conforme o mundo. Não é não? Se a gente se esconde, fica dentro de casa, não sai, não entra em contato com outros nossos semelhantes, a gente fica em paz? Não, a gente está errando. E aí o progresso espiritual vem justamente dessa convivência. Né? Se atribui tudo a Deus, então que Deus é esse? Que a gente cresce através da dor, do sofrimento, é? Eu não acho. A gente não cresce através da dor nem do sofrimento. Senão seria um absurdo. A gente tem que sofrer, se acabar, se descabelar, né? Para depois, para alcançar o quê? A perfeição. Como é que eu posso encontrar algo perfeito através da dor e do desespero?
Será que a perfeição, para ser perfeito, precisa sofrer? Né? Eu não acho. Quem quiser achar aí, eu respeito, tudo bem. Eu estou vendendo aqui meu peixe. Um dia uma pessoa disse assim, Bernardo, uma moça teve lá no centro, disse que não ia mais, porque na sua palestra você é muito prepotente. Eu não sou prepotente em coisa nenhuma. Oi. Quem quiser aceitar minhas ponderações, minhas observações, tudo bem. Quem não quiser, eu estou pouco me lixando. Todo mundo tem direito a ter sua opinião, não é isso? Eu tenho a minha. Não sei se é importante. Eu fui lá no telefone, tinha esse cartão com 20 unidades. Como está querendo os centros, deve ser de algum daqui, né? É. Aí eu subi. Deixa passar a chuva. Aí você vê aí. Olha, Fátima. Tem que chamar assim, senão não vem. Né? Você pode me fazer um favor? Eu faço. Uma panela para passar aqui, tudo pegajoso, um paninho. É flanela, paninho é outra coisa. Sabe o que é isso? Isso é a marisia. A tá vendo? Seu salitre. Isso mesmo. Eu vou terminar enferrujando o tempo que eu fico aqui. Salitre me pega. Olha, tem um cartão que deixaram lá no telefone público. Ainda tem 20 ligações. É esse aqui, não sei de quem é. Pronto, encontrou aí. Eu não posso jogar que diz que é falta de educação. Eu já esqueci também, né? A gente esquece. Né? Esquece. Claro que tem que ser de alguém daqui. Ou então alguém que entrou aqui, né? Bom, então, vamos dar, são 10 para as 8, vamos deixar, aqui nós temos 15 minutos de tolerância, vai chegar até 8h15, depois fecha o portão. Vamos começar para acabar mais cedo, ainda não por causa desse temporal, né? Tá vendo? Tá todo mundo querendo se livrar daqui, viu? É doido para acabar, para ir embora. Bom, então vamos fazer a nossa prece. E adquira as monografias, viu? Porque é a maneira de vocês contribuírem também para que. Então elevemos nossos pensamentos a Jesus. Que Ele seja conosco. E que possamos também estabelecer essa comunhão com os Espíritos, seus emissários. Que saímos daqui mais esclarecidos sobre o problema do ser, do destino e da dor, sobre a nossa posição no mundo, e sobre o que nós fazemos nele. Por que estamos aqui? Por que nós pensamos, raciocinamos, avaliamos? Temos também um poder criador muito grande. Nós criamos. Nós somos até coautores no gigantesco processo de evolução.
nós geramos vida. E Deus gerou espírito. Então houve um conúbio entre o homem e Deus, entre o espírito e Deus, melhor dizendo, para que a vida tivesse uma razão de ser, uma espécie de leitmotiv. Como chamavam os filósofos, a ideísmo, que seria o significado filosófico, ético da vida. E se a vida não se pautasse por esses dois princípios, que seria de nós? Viveríamos para a morte e morreríamos para a vida. Então essa é a nossa mensagem da noite de hoje. E que nós nos conscientizemos de que o Espiritismo não é a melhor religião, nem a religião verdadeira. O Espiritismo é uma doutrina que convida o homem à reflexão, sem comprometê-lo, sem lhe prometer céu ou inferno. É apenas uma doutrina a que nós nos filiamos, sem dogmatismo, com o coração e com a consciência. E aqueles que assim se afiliam ao Espiritismo, dentro dessa perspectiva, dentro desses pressupostos, ele vai se tornar um homem diferente. Não que ele vá ser melhor que os outros, mas ele estará sempre em compromisso com a lei natural, a lei de Deus, que ele vai descobrir no próprio Espiritismo, que ela está gravada em sua consciência e em nenhum código criado pelo homem, escrito pelo homem. Por isso que Jesus nada escreveu. Deixou que suas palavras fossem interpretadas conforme as posturas, as ideias, os valores humanos. Por isso que Buda nada escreveu. Por isso que Sócrates também nada escreveu. Não haveria necessidade que o homem que tem que escrever a sua história, o homem que tem que escrever ou traçar as linhas mestras do seu destino, que ele mesmo constrói, de que ele é responsável, e não Deus, e não os espíritos, e não os gênios tutelares da nossa cosmogênese. Muita paz. Hoje a coisa está boa, viu? Então nós vamos ver as 5 alternativas da humanidade. Bota aqui. É o salitre mesmo, né? Essa porcaria. Que é isso? Faça aí novamente. Eu vou jogar em cima aqui. É uma preocupação dela. Eu ainda não estou enferrujado, não. O salitre ainda não me pegou. Ela que eu já fiz muita faxina na minha vida também, viu? Ela já fez muita faxina na vida. E você não faz, não?
Quem é que não já faz? Lá tem uma zoada estranha. Você viu? Você viu? Aqui. Aí, muito obrigado. Tá bom, meu amor. Nossa Senhora do Parto de Boa Hora. Mas a morte não é um parto, então, né? Pronto, faz agora. Obrigado. Deus lhe pague. Por tão pouco, mas Deus lhe pague. Bom, então vamos estudar, não é isso? Não conversem, porque isso incomoda, certo? Eu sou muito exigente nesse particular. Quando eu dava aula lá na Escola Superior de Advocacia, eu ensinava ética, e todo mundo formado, todos, né, advogados ou bacharéis, e gostavam de conversar. Aí eu chamei a atenção a primeira vez, chamei a segunda vez, na terceira eu saí, fui embora. Eles foram me buscar na porta. Aí nunca mais, tá vendo? Que é um trabalho de raciocínio, não é decoreba, não é? Não é uma historiazinha que eu estou contando aqui para vocês. É uma coisa muito séria e me exigiu o que? Pesquisa, observação dos fatos. Não para concluir, porque eu ainda não encontrei nada concluído neste mundo. É um mundo em que nada está concluído, não é verdade? Até mesmo a nossa evolução. A partir daí, ela ainda não se concluiu. Até que seria injusto, viu? Porque já imaginou, eu falo por mim, eu saí daqui deste mundo, sem saber o que é o universo, sem saber que mundo eu vivi, sem saber o que é a vida. Hein? Não é injusto? Aí é que está. Então a gente tem que acreditar na reencarnação com a questão de bom senso, até de aceitação desse processo que chamam de vida. Se eu não tivesse a certeza da reencarnação, eu seria um frustrado. Né? A gente estuda, procura se melhorar, procura se conduzir dentro das normas, né, dos ditames e regras morais. Depois morreu, virou carniça, acabou. Né? Acho que isso é doloroso, viu? Isso é injusto, não é não? Eu não concordo com isso, não. Eu não admito, com uma questão muito, né, até pessoal. O Cristiane, vocês três aí, esse trio nordestino, deu um passe em Tainá lá embaixo. Hein? O que? O disjuntor? Não. Vá vendendo aí a monografia, que esse povo não quer nada. Oh, meu Deus do céu. Bom. Olha, eu vou ler para vocês e comentando, tá bom? Vocês podem fazer perguntas, desde que dentro do tema, e boas perguntas, tá? E eu sei que vocês fazem boas perguntas. E não venham com esse negócio, eu tive um sonho, nessas maluquices, né? Em obras póstumas, o codificador do Espiritismo alude-se a... Hein? O quê? O que falou aí? A ida, o que tem a ida? Ah, achou? Ah, foi a volta, a ida. Cuidado com a volta. Que resultam das doutrinas do materialismo, as 5 alternativas da humanidade.
do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. O ilustre Lyonês vai dissecando uma por uma dessas crenças religiosas e filosóficas a partir da doutrina materialista que afirma a priori ser a inteligência do homem uma propriedade da matéria que nasce e morre com o organismo, concluindo o homem é tão nada antes como é depois da vida corporal. Não é isso? Está lá escrito. E essa doutrina materialista não associa ao comunismo, né? Nada disso. A doutrina materialista é aquela que prega o quê? Que prega que só existe a matéria, não existe a alma. Mas hoje em dia, quem defende, isso na época de Kardec, em 1864 por aí, mas hoje em dia, a gente não pode falar mais em materialismo. É um vocábulo démodé, né? E também contraria as pesquisas atuais em torno da própria matéria, né? O próprio Einstein disse, de uma forma até, à época, aparentemente prosaica, né? Disse assim, matéria é energia concentrada e energia é matéria liberada, não é isso? É o que nós pregamos. Porque tudo pode se decompor. E quando se decompõe, o que é que acontece? Desaparece? Some? Não. Aquilo que sumiu, que é energia, vai se reintegrar ao universo de que ela faz parte. De que Kardec chamou de fluido cósmico ou universal, não é? Então, na verdade, quem hoje for materialista é sinal de burrice e falta de estudo. Então já estão, né, os estados da matéria líquido, gasoso e tal, esses estados foram já superados. Tem o líquido, o sólido, o gasoso e tal. Então, esses estados já outros estados, tanto que já tem a antimatéria. O que é antimatéria? Não é algo contra, né? Não é uma matéria contra a matéria. A antimatéria é aquela matéria que só pode ser detectada através de aparelhagem. Os médiuns podem até detectar esse tipo de energia através da sua faculdade, não é? Quantos de vocês aqui dizem, oi, mas hoje eu estou me sentindo mal, estou sentindo arrepios, estou sentindo assim, aquela moleza, aquela fraqueza, aquele dizendo, pode ser uma influência espiritual, não exatamente do espírito, mas da energia de que ele é portador. Quando nós assimilamos, há pessoas que entram num ambiente, elas estão bem, entram num ambiente e passam mal, não é isso? O que é aquilo? É a psicosfera do ambiente. Isso mostra que essas energias, embora não sejam vistas a olho nu, exercem uma influência fundamental no nosso organismo e até mesmo no nosso psiquismo. Sabiam dessa? Pode perturbar uma pessoa, pode levar até a pessoa a um desmaio, né? Pode levar a pessoa a uma taquicardia e aí por diante. Vários distúrbios psíquicos e orgânicos. Quem é? Luigi, tá bom dele lá embaixo para tomar passe, viu? O pessoal está lá dando passe, leve ele. Senão ele vai ficar chateado. Aí a gente fica, né? Quanto mais ele. Eu sei que está rindo.
A risada até bonitinha, né? Esse é o famoso Luigi, filho de 2 italianos. Aí. Bom, então Kardec fala nos materialistas, que hoje em dia, vocês, se alguém diz, eu sou materialista, eu digo, você é burro, vai estudar, não é? Eu sou materialista. Não existe mais esse negócio de matéria ou não. É assim que nós, a doutrina espírita, quando, por exemplo, a mecânica quântica, né, já ouviu falar na mecânica quântica, o problema do antimundo, que também já está em estudo nas universidades de primeiro mundo, a antimatéria, tudo isso vem revelar o quê? Que existe uma outra realidade, que existem dimensões, porque quando a gente fala assim, fulano foi para o mundo espiritual, não é? Não diz assim? Parece que só existe um mundo para abrigar todos que lá chegarem, mesmo que sejam discrepantes em nível ético e em nível evolutivo. Não é? Aqui, aí vocês veem uma coisa também muito peculiar. Aqui no nosso mundo físico, vocês podem sentar até num transporte diante de um estuprador. Vocês podem sentar ao lado de um assassino. Nós convivemos com esses terroristas que sem piedade, que são perversos, essa perversidade, covardia. Jogar 2 aviões em cima de um edifício cheio de gente. Morreram milhares de pessoas. Então nós convivemos com esses indivíduos ainda, né, muito primários, radicais, ignorantes. E em nome de Deus, de Alá, por aí se vê que são ensandecidos, são loucos. No mundo espiritual, e vocês talvez não encontrem isso nos livros ditados pelos espíritos, que quando esses espíritos ditam, eles não ditam de lá, eles ditam aqui. Tanto que eles vêm aqui, incorporam no médium, sofrem as influências do ambiente e sofrem também, e sobretudo, as influências do próprio médium. O médium participa, nem me dizer, escrito automático, o médico não participa, sim, porque tem que haver uma interação, um conluiozinho entre o espírito encarnado e o desencarnado, para que o ato mediúnico se perfaça. Senão, isso não acontece. Então, ele se atém ao quê? A essas circunstâncias, a esses fatores. O mais importante seria com a escrita direta. Mas mesmo a escrita direta, o médium participa. E de qualquer maneira participa. Não é? Então falam, o mundo espiritual. Aqui então nós convivemos com quem não presta, quem não vale nada, não é? Mesmo isso levando em consideração que a gente possa supor que somos melhores que os outros, né? Então, a gente convive, vai? Lá é seletiva a coisa. O processo lá é seletivo. Por isso que alguns espíritos, ainda condicionados por determinados valores, eles dizem, falam, o mundo espiritual, o hospital, os espíritos. Olha, mente, as dimensões são multifacetadas e são incontáveis. Lá é diferente. Lá as coisas não funcionam como nós desejamos. Eu vou me encontrar com o papai, vou encontrar com a mamãe. Se houver uma sintonia entre ambos, ou entre o pai, a mãe, o filho, tá? Aí sim. Mas se não houver, não há encontro ou reencontro. Então a gente precisa prestar atenção a isso, que esses romances mediúnicos têm distorcido e muito, né, a natureza
do que nós chamamos mundo espiritual. Não é assim, não. As coisas não funcionam como esses espíritos condicionados. E tem mais, são espíritos brasileiros e que não têm conhecimento nenhum, nem de física, nem química, nem coisa nenhuma. São espíritos bondosos, maravilhosos, né? Lindos, mas que não têm conhecimento da física transcendental. E também não sabem dimensionar tempo e espaço lá com tempo e espaço aqui. Vê? Então, espiritismo é raciocínio, é estudo. Não vão atrás desses escritos por aí, não. A gente tem que submeter tudo ao crivo da razão, da lógica. Como a maioria dos brasileiros não estuda, não raciocina, aí aceita alhos por bugalhos. Então aceita uma coisa que não é verdade. Isso está o quê? Às vezes o mundo espiritual contado pelo Espírito está na imaginação dele, imaginação fertilíssima que o Espírito tem. Cria imagens, idioplastias, e aí vem contando que viu isso, que viu aquilo. Não viu nada. Se existe no mundo espiritual tudo que os espíritos contam, qual é a diferença daqui para lá? Praticamente nenhuma. Então as coisas não são assim. Kardec, tanto que Kardec não se arriscou em querer identificar o mundo espiritual. Ele nunca lidou com espíritos tratando de colônias espirituais. Muito mal ele pôs na revista Espírita uma mensagem que dizia, que retratava a casa de Mozart no mundo espiritual. E que ele pôs na revista Espírita, mas não deu o valor que poderia ser dado caso ele admitisse que no mundo espiritual Mozart tinha uma casa linda, bonita, maravilhosa, etc. Não é? Então a gente precisa estudar. Eu sei que às vezes eu estou aqui derrubando certos conceitos, certos valores estratificados, cristalizados pelo tempo no movimento espírita. Mas você se lembra de uma coisa, que os espíritos que se comunicam no Brasil são brasileiros falando a brasileiros, respeitando-se o quê? A nossa deficiente cultura e o nosso apoucado entendimento. Vocês imaginaram um espírito desse psicografando lá na Suíça, na Alemanha, em Paris? Eu duvido que aceitassem. Por quê? Porque é um problema de ordem mais cultural, de funcionamentos culturais. É ou não é? Qual é o espírito, por exemplo, inglês, que veio psicografando em inglês, dizendo lá que no mundo espiritual, que é isso aí batendo tanto aí, meu Deus? É o telhado, misericórdia, até o telhado daqui é obsidiano. Então, eu nunca vi um espírito inglês, daqueles bem característicos, vi contando que existe aqui uma colônia de ingleses, não é isso. O único que deu um sinalzinho foi Emanuel Swedenborg, que contou ter visto sobre a cidade de Londres no século XVIII. Então, ele deu uma ideia, assim como vocês vão ver no Velho Testamento, como vocês vão ver em outros livros, mas tudo fruto da imaginação. Não é isso? Nós não conhecemos este mundo e pretendemos conhecer o mundo dos espíritos. Não é assim. E estabelecer parâmetros, paradigmas. Tudo acontece assim, não é não. Você vê que é o nosso mundo, não é isso? O globo terrestre. Embora tenha a globalização, que é coisa, né?
Mas a globalização só atinge determinada camada no mundo espiritual, no mundo físico. Porque o que é que acontece no nosso mundo, nas várias regiões? O que é que vem acontecendo? Eu estava vendo na televisão, vi um lugar que tem mais de 300 dialetos. Um lugar só. A Índia está assim. Então, há uma discrepância, uma discordância muito grande, até conflitos raciais, sociais, políticos. Aí a gente vai para um lugar, no mundo espiritual, que é paz, harmonia, tranquilidade, quer dizer, tudo que escapa à natureza humana, parece que eliminaram lá do outro lado, e não é assim. O próprio Kardec disse, o homem, ao desencarnar, continua a ser o que ele foi aqui. Ele não muda, até piora. Ele piora. Porque ele vai dar vazão àquilo que tem dentro dele, porque ele adquire poderes. Vocês sabiam? Ou não? Ficam super-homens. Pode atravessar a parede, não morre. A doença não o liquida. Ele pode ouvir, entre aspas, os nossos pensamentos. Pode nos sugerir ideias. Pode nos conduzir a determinados atos. É ou não é? Nós podemos ser até joguetes nas mãos deles. E tem-lhe uma força incomensurável. E repare, ele não sabe como usar isso. É aí que está justamente um ponto para a gente discutir, não é? Porque aqui nós espíritos somos limitadíssimos, não somos? Somos frágeis, qualquer vírusinho acaba com a gente. Nós somos frágeis em tudo. Se tomar uma chuvinha aí, gripado, né? Qualquer coisa afeta o nosso organismo. Então nós somos frágeis. Lá não, a coisa muda de figura. Então deveria ser um mundo compatibilizado com esse status, com esse processo. E não é, levam para lá o que tem aqui, aí cria um conflito tremendo. Mesmo com todos os condicionamentos. Então, é preciso que nós estudemos isso. Então, isso aí está ligado ao tema matéria? Tá, sim. E, repara uma coisa interessante que Kardec disse, o perispírito é semimaterial. Ele disse uma coisa muito importante. Por que ele disse que o perispírito é semimaterial? Sabe por quê? Porque para que o homem possa viver, pelo menos em parte, um modus assim vivendi, ou melhor, um modus operandi, dentro daquele processo de que ele saiu, que é justamente a convivência aqui no planeta. Não pode haver uma ruptura. Tem que haver uma continuidade biopsicossocial. Para que quando ele voltar a reencarnar, ele não sofra o quê? Aquele deslocamento terrível que ele vai sentir, aquela falta de adaptação a determinados ambientes, embora se fale em anomia, não é? O que é anomia? Anomia é o seguinte, é um indivíduo que não se adapta à sociedade em que ele está vivendo. Eu mesmo eu sofro de anomia. Eu não me adapto à sociedade brasileira, não adianta, não é negócio de patriota, espírito não tem pátria. Eu não me adapto a essa sociedade, eu digo de público isso, talvez não tenha importância nenhuma, mas para mim, isso aqui não é meu mundo, não é. Eu queria estar num lugar onde eu pudesse desenvolver mais o conhecimento e tal, mas aqui não dá. Eu sinto muito, mas não dá.
Tem algumas exceções, assim, São Paulo e tal, Campinas, mas mesmo assim não satisfaz. Então a gente tem que encontrar, aí sim é um deslocamento intelectual e não moral. Aí é diferente, não é? Então veja como uma coisa é complexa, não é tão fácil como a gente pensa. As coisas, morreu, vai para o nosso lar, tal. Não é assim não. As coisas não funcionam assim não. Os espíritos que se comunicam aqui no Brasil são muito limitados. São limitadíssimos. Principalmente em nível de física, né? Química. E, sobretudo, quanto ao processo intrínseco da evolução. Outro dia o cara me disse assim, Bernardo, a gente veio do macaco. Vocês acham que vocês vieram do macaco? Hein? Não, digam sinceramente. Vocês descendem do macaco? Do símio? Quando aparece aquela escala evolutiva, né? Começa com o símio, o macaco, aí lá vem, né? Até chegar, ou não é? Então, se levar em consideração aquela ideia de Leibniz quanto ao problema das imanências, será que nós estávamos no macaco? Imanentemente? Porque a evolução é um processo mesológico, exógeno ou endógeno? O que é que vocês acham? Vocês já sabem o que é mesológico, vocês sabem o que é exógeno e vocês sabem o que é endógeno. Vocês não sabem? Sabe ou não sabe? Não sabem? Mesológico é a influência do meio. Influencia, sim, porque estimula o indivíduo a assumir determinadas posturas. Somente na época, lá atrás, em nível de defesa, não é? E de sobrevivência. E exógenos seriam fatores, né, que estariam na própria natureza. E endógenos seriam fatores que estariam e estão no próprio indivíduo. Então a evolução é de dentro para fora, é do homem para a natureza. E repare que cada vez que a gente vai desenvolvendo a inteligência, que é um processo endógeno, mais a gente vai se perdendo, se complicando, é ou não é? Porque a gente vai começando a entender a vida, e aí é que está a complicação. Então o materialismo veio e diz, olha, arrasa com o homem. Deve dizer, a psicanálise é materialista, a psicologia é materialista, a antropologia é materialista, até a própria história. Por quê? Porque alijaram, expulsaram o espírito dessas manifestações que chamam do conhecimento humano. O espírito não tem lugar aí. Logo, o conhecimento é fragmentário. E é tendencioso, é faccioso. A própria religião entrou nessa. A religião, se vocês chegarem para um padre aí, ou um católico, e falar em espírito, eles vão dizer que é o demônio, não é? Eles não vão acreditar. Eles são materialistas. Eles têm uma ideia de espírito, mas é uma ideia muito distorcida, muito primária, muito humana, né? Ok? É, alma, seja lá o que for. Então, o resultado, como eu disse, expulsaram, rejeitaram o espírito. E vocês reparam uma coisa interessante com Jesus. Quando Jesus prega a doutrina, embora cheia de interpolações, de interferências exegéticas,
vocês veem algo interessante. Ele, para sustentar a doutrina, ele materializou 2 espíritos, Moisés e Elias. Ah, milagre, né? Não é milagre coisa nenhuma, isso é maluquice. Você como acreditam nisso? Como tem gente que acredita ainda nesse negócio de milagre. Aí, resultado, por que ele fez isso? Por quê? Existe, então ele criou um pressuposto. Para que o indivíduo se estimule, para que ele se motive a crescer, digamos assim, espiritualmente, ele deve ter a certeza de que é um ser eterno. Não é verdade? Porque senão, eu dizer, pô, eu estou aqui me acabando, me estimulando, deixando de fazer isso, renunciando, trabalhando, sofrendo para morrer. E qual é o resultado disso tudo? O mesmo resultado que aquele que não se esforçou para se melhorar, para se renovar, que foi um sem vergonha, um safado, um acelerado, sei lá das quantas, vai acontecer a mesma coisa com ele. Eu vou para o céu? Porque será que eu mereceria o céu fazendo algo por mim? Hein? Ou aquele lá mereceria o inferno porque não fez nada por ele? Então são concepções humanas que a gente tem que jogar no lixo. Do contrário, o sofrimento aí. Você vê as religiões. Veja o que é que pega. Chega em Belfast, na Irlanda, e vocês vão ver o que vai acontecer. Os protestantes e os católicos. Um atentado terrorista católico. Eu falei, meu Deus do céu, isso é... Que negócio é esse? É guerra santa ainda. É guerra santa. Né? Já lá no Oriente Médio, os judeus com os palestinos. Ali também. Até que, enfim, um sujeito chegou na televisão e disse por que os árabes lutam com os judeus. Porque tanto judeu como árabes são da mesmo tronco étnico. A história de Ismael, por exemplo, você sabe quem são os palestinos, os árabes? São aqueles descendentes de Ismael, do clã de Ismael. É verdade. Vocês sabem que Abraão, velho Abraão, né, não conseguia embuchar Sara. Na época dizia assim, viu? Por isso que eu estou... Então, o que acontece? Ele pega a escrava, não me lembro nem o nome da escrava, já foi, pode ter sido Isaura, acho que é Isaura, qualquer coisa assim. Eu sei que ela pariu, pronto, vou dar uma linguagem moderna para vocês não se queixarem. E o nome foi Ismael, o nome da criança. Aí um dia, Abraão, não sei por que carga d'água, botar na cabeça dele que ele podia... Né? E aí, você sabe que mantiveram aquele ato que leva a um resultado, às vezes, desastroso, né? Desastroso, ou um ato, né, de felicidade. Aí, resultado, nasceu quem? O primogênito, né, que seria Jacó. Resultado, quando nasceu Jacó, Abraão, mais do que depressa, expulsa Ismael. Expulsou Ismael, aí jurou vingança. E até hoje, olha aí. Está vendo? Viram você? É isso que acontece. Parece uma história assim de dar carochinha, mas é verdadeira. Né? Então, para que nós possamos admitir, ou para que possamos viver em paz, é preciso que nós admitamos que todos os nossos esforços não serão em vão. Toda a nossa luta não é só pelo conhecimento, mas pela edificação espiritual.
embora ultrapassemos alguns limites da moral que nós mesmos instituímos. E vocês sabem que a moral tem um processo histórico, e cultural, e até geográfico, não é isso? Então veja aqui que coisa interessante. O que pode ser ruim para o Brasil, para os brasileiros, pode ser maravilhoso para outro povo. E aí, como é que funciona a moral? E como funciona a lei de causa e efeito aí dentro desse... O que eu faço aqui, não, dentro da cultura brasileira, o que eu estou fazendo é certo, não é? Mas aquilo mesmo que aqui é certo, em outro lugar é errado. Como é que fica? Por isso que os Espíritos disseram, a lei de Deus está na consciência do homem, e não no livro, senão aí criaria conflitos tremendos. Quem vai dimensionar o erro é o indivíduo, assim como o acerto. Um dia vai haver o quê? Uma paridade, mas quando ninguém sabe. Em nível moral. Religioso está difícil. Político nem se fala. Então isso vem criando obstáculos ao crescimento espiritual. Não vão atrás dessa baboseira de autoiluminação e não sei o que lá, e beber e tal, que a família é uma coisa maravilhosa, é o amor. É assim não. A gente tem que ser realista, sem radicalismo, não é? Então, Kardec aponta as consequências dessas postulações materialistas que conduzem os seus profitentes a certos e obscuros posicionamentos diante da vida. Não sendo senão matéria, argumenta-se, o homem não tem de reais e invejáveis senão os gozos, não são gozos não, viu, né? Os gozos materiais. Então, às vezes, só se vive uma vez, não é isso? Hoje mesmo eu vi na televisão, de tarde, um pedaço de um filme, né, que eu saí, o sujeito reencarnou como cachorro. Isso quer dizer que cachorro também pode, né, reencarnar como... Não é isso? Acho que a recíproca é verdadeira. Então veja a ideia distorcida que fazem do espírito. Reencarnar com ele. Isso é metempsicose, o nome disso. Isso era usado muito espertamente no Egito. E as pessoas que praticavam determinados atos, por exemplo, a pessoa reencarnava como porco, né? Como determinados animais, de acordo com o que ele realizou moralmente, como serpente, como touro, e aí por diante. Isso é fantasia, né? Esse é um retrocesso. Isso aí eu não estou falando mal dos cachorros, né? Porque tem cachorro aí que é mais inteligente que muito. Não é não? Bom, a propósito, essas ideias que constituem regras de comportamento dos materialistas foram analisadas por Kardec na Revue Spirit, de agosto de 1868. São 12 volumes. Quem quiser se aprofundar no pensamento de Kardec, tem essa revista em 12 volumes. Pode pedir na livraria nossa, a Ivone, ela faz a encomenda e aí a pessoa recebe. Eu não sei quanto é que está, mas o preço aí não tem muita importância, porque vocês vão sentir o gênio de Kardec. Ele participa, o livro dos médios, o livro dos espíritos e tal, mas é ele sozinho, analisando fatos assim importantíssimos. Inclusive, vocês vão encontrar a segunda edição do Livro dos Espíritos, que saiu em 1857, depois em 1860, em março. Nesses 3 anos, vocês vão encontrar o Livro dos Espíritos
dentro da Revista Espírita. Isso é muito interessante. A segunda edição do Livro dos Espíritos, vocês sabem que a primeira edição foram 501 perguntas, não é? Não havia nenhuma interferência de Kardec. Eu até tenho essa primeira edição. Na segunda edição, são 1018 perguntas com a interferência de Kardec. Isso é muito, muito importante. Então, ele elaborou o Livro dos Espíritos praticamente sozinho, ampliando o número de perguntas. Mas vocês vão ver que as considerações dele são notáveis. Ele tem um ensaio teórico das sensações nos espíritos, que é uma coisa linda, dentro do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante, da edição, da segunda edição, porque a gente conhece a segunda edição. A primeira edição, ninguém conhece, pouca gente conhece. Saiu aqui um número limitado até, bilíngue, em francês e em português. Foi em 1957. Bom, então infere-se das postulações kardecianas expostas nesse artigo que o materialismo conseguiu se impor com sucesso face à fragilidade dos princípios espiritualistas até então vigentes. E chega a afirmar, é incontestável que as crenças espiritualistas do tempo passado são insuficientes para o atual. Não se acham no nível intelectual da nossa geração e são, em muitos pontos, contraditadas pelos dados seguros da ciência. Não é isso? Se vocês pegam, por exemplo, o Velho Testamento e trazem para a nossa época, há uma defasagem muito grande, é um anacronismo perfeito. Não é? Ele pertenceu a um povo, e é um povo em transição, sofrendo horrores, do Egito até a Palestina, chamado Êxodo. Então é principalmente os livros de Moisés que abrem o Velho Testamento. Então nós precisamos entender o seguinte, que é como ao Corão também, trazer para a nossa época tão sofisticada, tão cheia de tecnologia, não é? Recursos assim fantásticos, um Deus, né? Ainda culturalmente primário, que chefiava os exércitos de Israel para matar outras criaturas, que seriam, no caso, se fosse Deus, essas criaturas também filhas dele, não é? Então, cria aí um contrassenso tremendo. Então, Deus dos exércitos se punha à frente das tropas dos judeus, não é? No caso, os hebreus, para matar outros povos. Então, Deus estava matando a quem? Aos seus próprios filhos? Nós dizemos que todos fomos criados por Deus. Será que somente os judeus assim o foram? Hein? Não é verdade? Então, um Deus desse não se sustenta diante do nosso raciocínio do século 21. Um novo milênio que está se iniciando. Então, nós não podemos aceitar mais esse Deus. O Deus que nós devemos aceitar agora é um Deus cósmico, acima da mais avançada tecnologia. Porque esse Deus de 2.500 anos ou mais não se adequa à nossa época. Eu não entendo esse Deus. Esse não é meu Deus, sabe? Meu Deus se ele é a inteligência suprema, ele não ia criar tanta bobagem. Não é não? A partir de nós mesmos. Não é? É como Tomás de Aquino ficou, coitado, doido para explicar o problema do mal. E não explicou nunca. O homem nasce com o mal,
Ora, se ele é criatura de Deus e ele nasce com o mal, e aí? É como a sexualidade em Adão e Eva. Deus fez Adão e tirou da costela de Adão a mulher. Não é isso? E depois os dois, houve uma conjunção carnal, né? Termo é mais, né? Entre ambos. Então, a sexualidade estava ali. Será que ela estava em Deus também? Está vendo? Diz. Então, vamos adiante. A doutrina panteísta, por seu turno, prega que o princípio inteligente, a alma, independente da matéria, está espalhada por todo o universo, mas individualiza-se em cada ser durante a vida e volta pela morte à massa comum, como voltam ao oceano e às águas da chuva. Veja só que maluquice. Parece um inconsciente coletivo. Eu vi uma entrevista de uma pessoa, inconsciente coletivo. Vocês sabem o que é inconsciente coletivo? É uma espécie de somatório dos conhecimentos humanos, que fica como uma espécie de depósito, reserva, e que aí a pessoa entra em contato e manifesta determinados conhecimentos. Uma criança de 8 anos, que é japonesa, falando em sânscrito, uma língua morta. O inconsciente coletivo. Isso é bobagem, isso é asneira, não chega nem... Eu já vi na televisão espírita da Federação Espírita de São Paulo falar nisso. Inconsciente coletivo, coisa nenhuma. Não existe esse negócio de inconsciente coletivo. Existe sim o inconsciente. Ele é individual, mas a cultura torna-o coletivo. É ou não é? Por quê? Porque ela cria parâmetros que todos devem seguir. Quer ver uma coisa prosaica? Todos aqui estão vestidos, não estão? Por quê? Por causa do frio? Da chuva? Ou é uma questão cultural? Aí surgiu o pudor, não é? Mas como nós surgimos para a planície completamente pelados? Repare os índios. Os verdadeiros índios de bigode e barba que tem aqui na Bahia, não. Eles andam completamente nus. Por quê? E não há pudores entre eles. Então, repare como nós conseguimos destruir tudo, até a nossa natureza. O homem destruiu tudo, a começar dele mesmo. É lamentável. Bom, logo acrescenta Kardec, sem individualidade, sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas do materialismo. Quanto à doutrina deísta, compreende duas ordens bem distintas: os deístas independentes e os providenciais. Os independentes creem em Deus e admitem todos os seus atributos como Criador. Você viu uma coisa interessante que eu fico pensando, dentro do trato dos abortos, eu tenho até medo de pensar, porque eu fico lá no meu, tem um gabinetezinho, eu fico pensando assim, né? E como foi que o homem soube que Deus o criou? Deus que disse. Como? Como a gente chegou a essa conclusão de que Deus nos criou? Me responda aí. Alô, se liga, hein?
de onde vem essa ideia? Surgiu no homem? Ou pressupostamente Deus teria ditado ao homem que ele o criou? Não é uma situação difícil? É ou não é? Os filósofos gregos, por exemplo, Anaximandro e Anaxímenes, eles ficavam intrigados com isso. Isso aqui não é novidade nossa, não. É lá de trás. Porque eles não entraram em contato direto com o judaísmo. Entraria mais tarde, já quase na decadência de Jerusalém. Não é? Mas antes, 400 anos antes dos palestinos chegarem, dos hebreus chegarem à Palestina, antes eles já especulavam isso. Tanto que eles fizeram uma coisa interessante, e Paulo de Tarso pomou nessa... Eles tinham, num templo, um pedestal, assim, dedicado ao Deus desconhecido. Não tinha nada em cima, nenhuma estátua. Então eles tinham noção de um Deus, mas não sabiam como dizer que Deus era esse e como ele realmente era, se criador ou não. Entendeu? Então eles tinham noção de que existia um Deus, mas eles não conheciam. É como nós aqui, eu não posso admitir um Deus, Deus é bom, Deus é justo, Deus é magnânimo. Eu estou dando a ele qualificativos humanos. Eu posso dizer assim, José é bom, José é magnânimo, José é maravilhoso, não é? Não é isso? Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos qualificando Deus como qualificamos o homem. Não é verdade? Então, eu acho que conhecer Deus ainda não aconteceu. Vai acontecer daqui a muitos e muitos milênios. Porque nós somos eternos. Né? Qual é a pressa de conhecer Deus? Eu não tenho pressa nenhuma de ser apresentado a Ele. Não tenho pressa nenhuma. Porque eu quero me conhecer. Se eu não me conheço, eu vou conhecer Deus. E tem uma coisa, o conhecimento de Deus, mesmo hoje, na modernidade, estará sempre de acordo com a nossa percepção. Não é? Daqui a 1000 anos, será que a nossa percepção vai identificar o mesmo Deus de hoje? Ou ele será diferente? Então, aquele Deus que cristalizaram nas culturas primitivas é um absurdo. Eu acho um crime que se comete contra o próprio Deus. Que admitir um Deus de Abraão, de Maomé e companhia limitada, é um atentado contra a inteligência. Nem de Deus da nossa. Então eu não posso aceitar um Deus desse. É por isso que quando diz, Bernardo, como é que você vai dizer? Graças a mim. Eu não vou graças a Deus.